Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para todo mundo. Pessoal, estou com muita saudade de vocês, mas esse momento que a gente não pode estar junto, vamos fazer essas aulas online, né, essas aulas virtuais. E nessa primeira aula, eu vou falar com vocês um assunto que a gente já conversou em sala de aula, que é sobre texturas. A gente entende textura como aquilo que a gente consegue perceber a partir do tato. Por exemplo, eu quero que vocês imaginem a mão de vocês passando na superfície de uma pedra. Sinta aí a textura dessa pedra. Passa a mão, imagina, né, que você está passando a mão nessa pedra. Imagine que você está passando a mão em um tecido de cetim. Imagina que você está passando a mão em penas de pavão. Imagina que você está passando a mão no abacaxi. Imagina que você está passando a mão num gato, num cachorro. Você vai saber que existe uma textura diferente para cada uma dessas superfícies. E a gente vai aplicar essas sensações na arte, que é o que a gente vai ver agora. Para começar, a textura da natureza, que são as texturas como, por exemplo, cascas de árvore, pedras. O artista que vai fazer uma arte visual, como, por exemplo, uma pintura, ele consegue transpor para aquela tela, para uma tela que ele vai fazer, essa sensação que a gente só tem com o toque, mas visualmente a gente consegue ter uma noção. Por exemplo, aqui eu tenho um tecido, que ele é um tecido, um paninho, né, bem macio. Vocês conseguem imaginar como é a textura desse tecido, mesmo sem estar tocando nele. Pelo movimento que ele faz, vocês conseguem ter essa noção. Vocês conseguem ter noção também de como é a textura, por exemplo, deste objeto aqui, é uma mini Torre Eiffel, e ela tem todas umas ranhurinhas. Eu sinto essas ranhurinhas no meu dedo. Isso é uma textura que tem nela. Mas a textura, quando a gente está falando em termos de arte, ela não é apenas isso que a gente sente com os dedos. Ela pode ser uma textura de imagem também. Por exemplo, existe um tipo de arte chamada Arte Nouveau, um tipo de arte francesa também, escreve Arte Nouveau, mas como ela tem origem francesa, vamos falar com o sotaque francês, Arte Nouveau. Arte Nouveau, que parece que é a arte no marido da avó, que é Arte Nouveau, ela tem essa característica de passar uma sensação de fluidez, que é basicamente o que a gente tem em plantas, que a gente tem nas curvas do nosso corpo. A arte Nouveau, ela transpõe esse conceito para uma pintura, pode transpor também para uma escultura, até para a arquitetura, a arte Nouveau trouxe reverberações. A gente tem também a textura sendo trabalhada nas artes visuais com a frotagem, ou frottage. Como que funciona isso? Eu vou usar aqui, mais uma vez, a minha a minha Torre Eiffel, para fazer uma frotagem. A frotagem consiste em eu utilizar uma textura de algum objeto, de alguma superfície, junto com um papel, e transpor essa textura para o papel. Como que eu vou fazer isso? Vamos embora lá, bem prático aqui. Vou segurar essa torre aqui, colocar o papel na frente, e usando um lápis, eu não sei se vocês vão estar conseguindo ver daí, mas eu vou esfregar esse lápis aqui em cima. A gente pode fazer isso com moedas, podemos fazer isso com a textura de uma parede, podemos fazer isso com qualquer superfície que tenha uma textura. Aqui, eu fiz só um pouquinho. Eu não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas no papel ficou marcado exatamente as ranhurinhas que tem aqui na minha Torre Eiffel em miniatura. Alguns artistas, como a gente vê na página 17 do livro de vocês, nós temos uma obra chamada O Fugitivo, de Max Ernst. Ele fez uma frotagem com papel, criando uma imagem surrealista, uma imagem que vai além da realidade. No livro de vocês, vocês vão sentir mais claramente como que essa textura foi trabalhada, mas vocês vão conseguir perceber que ele usou tecidos, utilizou cascas de árvores, ele utilizou grades e fez uma imagem a partir da técnica da frotagem. Bom, pessoal, por enquanto é isso. A gente vai conversando mais no nosso ambiente virtual,
Muito obrigado pela atenção e a gente se vê na próxima aula. Até mais.